Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Quanto tempo, não é mesmo? Tô bem sumida daqui do canal, assim, acho que desde abril, mais ou menos. Então já tem uns meses aí que eu tô sumida. E hoje, domingo à noite, dia 1º de setembro de 2024, eu resolvi, gente, ligar a câmera. São, tipo, 7 horas da noite. E aí, ó, vocês estão vendo que, tipo, eu tô em casa, tô à vontade, eu não tô arrumada nem nada, porque eu resolvi simplesmente vir aqui bater um papo com vocês mesmo, explicar o porquê desse sumiço, por que eu não tô mais gravando, vou voltar a gravar, se eu não vou. Bom, gente, vamos lá, né? Esse meu sumiço, assim, das redes sociais, do YouTube e tal, foi bem proposital mesmo. Eu tava num período que eu estava precisando me encontrar, precisando achar um sentido na vida, Gente, por mais que eu sempre tinha, assim, minha vida é muito boa, sabe? Mas, sabe, parece que tava faltando um sentido, assim. E até que eu descobri o motivo, né? Que era, assim, era óbvio, era pra ser muito óbvio, mas não estava sendo. Que era a minha falta de fé, né? E todo esse sumiço tem a ver com o meu processo de conversão, gente. Então, assim, eu estou num processo de conversão para Cristo. Para quem não sabe, eu sou católica. Eu nasci dentro de família católica. Então, desde muito pequena, minha mãe me levava à missa. Só que eu não tinha um entendimento das coisas que aconteciam ali, era um entendimento muito superficial, eu não tinha uma fé madura, eu também não tinha maturidade para entender. Mas mesmo assim, eu fiz, né, primeira comunhão, me crismei, me batizei, tudo normal. E frequentei um período, mas assim, depois de um tempo me afastei. E, gente, desde o começo do ano, assim, na verdade, desde o ano passado, eu tava sentindo muito forte que eu precisava me reaproximar mais de Deus, né? E aí eu voltei, assim, a procurar. Então eu ia na missa uma vez ou outra, mas estava tentando sempre estar em constante leitura da palavra. Então comecei a me propor todo dia ler a palavra. E quando foi mais ou menos em setembro, não, desculpa, em setembro não, em abril, começou o período quaresmal e aí me propus, eu falei, vou viver essa quaresma como eu deveria ter sempre vivido, né, como uma católica mesmo. E assim, antes disso, Nossa Senhora começou muito a me chamar, assim, pra rezar o terço, sabe? E eu não tinha essa prática, não tinha essa prática. E eu comecei a rezar o terço. E eu fui vendo que por dentro as coisas foram mudando. Que o jeito que eu estava lidando com os desafios começaram a ficar não mais fáceis, mas eu comecei a saber lidar de uma forma melhor. E aí eu simplesmente me apaixonei, né, pelo terço, assim, comecei a entender o que era o terço. E aí eu tive a graça de, nesse processo, Deus me colocar pessoas muito boas, assim, no caminho, que realmente entendem muito bem sobre a história da igreja, sobre a Bíblia, sobre o catolicismo. E eu tive, assim, a graça de começar a ter aulas com essas pessoas e a entender verdadeiramente o catolicismo. E a realmente entender o que era fé, realmente entender o que era que Cristo esperava da gente, entender... Gente, assim, ser católico é a coisa mais linda do mundo. E eu iniciei esse processo de conversão, né, desde abril. Então, assim, eu ainda estou no processo de conversão, né? O processo de conversão, ele é diário, mas ele passa por 3 etapas principais. Eu ainda estou na primeira etapa, né? A primeira etapa consiste em você sair dos pecados mortais, tá? Para quem não sabe. Os pecados mortais, existe uma diferença de gravidade entre os pecados. E existe os pecados mortais e os pecados veniais. Os pecados mortais são os pecados contra os 10 mandamentos. E assim, é muito mais difícil, principalmente quando você viveu muitos anos uma vida mundana, de você sair dos pecados mortais.
que muitas vezes a gente se limita em não roubar, não matar, não cometer adultério, mas assim, vai muito além, gente, disso, sabe? Vai muito além, né? Então, assim, por exemplo, não mentir tá dentro dos pecados mortais. Só que a gente às vezes pensa que o não mentir é só não mentir, fazer grandes mentiras, né? Que vão causar um mal muito grande na vida dos outros. Mas Cristo, ele é muito certo, né? Cristo é a verdade. Então, com ele não tem mentirinha, né? Então, quando você se propõe a seguir Cristo, significa você também eliminar gente, qualquer coisa, mesmo que não pareça, mas sabe? Então, assim, as pequenas mentiras do tipo, alguém te convida pra sair, você não tá afim, mas aí você não quer falar que não tá afim, aí você fala que quer e vai, sabe? Isso é uma mentira, não é o que você tá sentindo. Então, isso é uma pequena mentira. Por mais que pareça ser uma mentira boa, não é, né? Você não está agindo como filho de Deus. Então, são cortar essas pequenas coisas, né? Quando a gente entra ali no primeiro mandamento, entra uma questão de não ter idolatria pelas coisas, e isso é muito mais intenso, né? Quando você fala assim, nossa, amar a Deus sobre todas as coisas, significa que você não pode ter ídolos, significa que você não pode ser fã de pessoas, né? Então, por exemplo, você admira um artista e você pode admirar a obra desse artista, mas você tem que ter em mente que tudo é graça de Deus. Então, se ele tem esse dom, por mais que ele não crê em Deus, você tem que saber que esse dom é graça, que isso que ele faz é graça de Deus, e não admirar a pessoa, porque ela por si só ela não seria capaz de fazer isso. Então, olha que desafio, né, gigante, assim, você não... E fora as outras coisas mundanas, né, que a gente vai aprendendo a amar, tipo, você não colocar o seu amor no dinheiro, nos bens materiais, na moda, tudo isso vai contra o cristianismo, né, vai contra o que Cristo quer e espera da gente. Então, é extremamente difícil você sair dos pecados mortais, né? Por exemplo, quando Cristo fala assim, não cometerás adultério, muitas vezes a gente se limita a pensar que, tipo, você não pode se relacionar com alguém casado, né? Isso é óbvio. Só que quando você começa a estudar a palavra, Cristo vai além, né? Ele fala assim, eu porém vos falo, aquele que pensar, né, em ter a mulher do próximo ou o marido, né, da outra, já cometeu adultério em seu coração. Então, você já cometeu pecado mortal ali só de pensar. E você vai entendendo que quando você está no estado de santidade, essas coisas, elas nem passam pela sua cabeça. Mas é muito difícil quando você vive uma vida mundana você sair disso. Então, assim, tem que ter muita paciência. Então, eu estou nessa fase da primeira conversão. A segunda conversão consiste em você parar de ofender a Deus com pequenos pecados, né? Que são os pecados veniais. Os pecados veniais, eles podem depois levar aos pecados mortais. Até você chegar à terceira etapa de conversão, que ali é a etapa de santidade, ali dos santos, né? Que assim, é extremamente difícil, né? Extremamente difícil. Então, eu tenho dedicado mais esse tempo a estudar, a aprender mais sobre a minha fé, sobre a minha religião. E eu gostaria de voltar a compartilhar, gente, não por mim, não porque eu queira mostrar a minha vida pra vocês, mas assim, gente, eu vi nesses meses, de abril pra cá, o quanto estar perto de Cristo, de Deus, do Espírito Santo, de Nossa Senhora, o quanto aprender sobre o catolicismo tem me feito bem, sabe? Tem me feito, assim, muito bem, muito bem. E eu vi a diferença que tudo isso fez na minha vida, e eu posso falar pra vocês, assim, de coração, pelo que eu vivi mesmo, que nada nesse mundo que tu faça, que tu estude, que tu aprenda, nem todo o dinheiro que você ganhe no mundo, nem todos os amigos que você tenha, nem as viagens que você faça, nada vai te fazer crescer tanto quanto ter uma fé madura. Como eu falei, eu ainda não tenho uma fé madura, eu ainda estou no início da minha conversão, ainda estou tentando sair da primeira etapa de conversão para chegar na segunda.
Tenho tentado ir à missa diariamente, tenho tentado confessar com frequência, pelo menos uma vez ao mês. Tem meses que eu acabei precisando ir 2, 3 vezes. Então, estou aumentando ali meu nível de exame de consciência. E, gente, tudo muda. Tudo muda, né? Tudo muda quando você muda isso por dentro. E aí todas as outras coisas vão se alinhando na sua vida. Então, era isso, gente. Eu queria vir aqui falar pra vocês que eu quero voltar a compartilhar com vocês aqui a minha rotina. Minha rotina não mudou. Na verdade, eu continuo trabalhando, me exercitando, estudando. O que eu diria que mudou foi a minha vontade de conhecer a Deus, né? E a gente só consegue amar aquilo que conhece. Então, era isso que eu queria trazer pra vocês, sabe? A verdade. E a verdade é uma só. Cristo é o nosso Salvador. E se esse canal fazer uma pessoa que seja conhecer a verdade, que é Cristo, eu já vou estar muito feliz como cristã, eu já vou ter feito valer a pena o meu batismo, sabe? Então, é isso, gente. Bom, atualmente nós estamos na quaresma de São Miguel, né? Estamos na quaresma de São Miguel, acho que muitos católicos aí estão acompanhando o Frei Gilson, o Instituto Resig. Eu estou acompanhando com o Frei Gilson, então eu estou acordando às 4 da manhã. E tem sido um período, assim, de muitas graças, de muitas bênçãos. Se você não começou desde o primeiro dia e quiser começar agora, ainda tem 35 dias... Não, 35 dias não pela frente. Quantos dias? 25 dias pela frente. Eu recomendo que tu comece, tá? Mesmo que enfim, que tu não aguente acordar todos os dias pra fazer, tente, porque assim, faz uma diferença gigante na nossa maturidade espiritual. E é isso, gente. Então, assim, esse vídeo foi mais pra trazer uma explicação pra vocês do porquê que eu tinha sumido, por que eu vou voltar a gravar. Eu sei que vocês vão me perguntar muita coisa depois aqui no decorrer, se eu desisti da transição capilar, porque eu falava muito do meu cabelo. Sim, eu desisti da transição capilar, eu voltei a alisar e eu tive vários motivos para isso e não me arrependo dessa escolha. Já faz alguns meses que eu alisei e foi a melhor decisão. Quero compartilhar mais sobre como é lindo ser católico, sobre a tradição, sobre a fé do catolicismo, né? Voltar a compartilhar com vocês um pouquinho ali do meu dia e fazer com que vocês sintam esse desejo de estar na presença de Deus. Então é isso, meus amores. Um beijo e até o